Já ouviu falar no relatório da Electric Capital sobre desenvolvimento na Web3? É um relatório anual, provavelmente o melhor do mercado, na minha opinião. E logo de cara a gente já começa com uma ótima notícia, né, galera? Nunca entrou tanto desenvolvedor para trabalhar em Web3, em cripto, quanto tivemos em 2021. Contabilizando lá desde 2014, olha só, começou em 2014 com 3 mil desenvolvedores, gente. E agora em 2021 batemos a marca aí dos 34 mil, ou seja, mais de 10 vezes a quantidade do ano inicial. Ainda é muito pouco, ainda é quase nada, comparando com todo o mercado de desenvolvimento de software e de tecnologia. Mas para nós aqui, em Web3, já é bastante coisa. E olha que esse relatório, ele não consegue contabilizar tudo, ele só consegue contabilizar uma parte. Por quê? Porque tem que ser principalmente desenvolvedores que estão em projetos de open source, código aberto, e que o projeto esteja aberto, porque tem projeto, às vezes, de desenvolvimento que ele estará fechado. Então vamos lá. Alguns destaques desse relatório, alguns destaques interessantes, que os maiores ecossistemas são, então, Ethereum, olhando pelo lado do desenvolvimento, Ethereum, Bitcoin, Polkadot, Cosmos, Solano, BSC, NIR, Avalanche, Tezos, Polygon e Cardano. Interessante, então você vê que de toda essa coisa aí do mercado, né, em torno às vezes de poucas redes, a gente pode ter a impressão que realmente são duas ou três grandes, mas não são, né? Realmente Polkadot, Cosmos, NIR, grandíssima surpresa, né? Afinal de contas, dentre estas redes também, uma rede ainda crescendo. Além disso, redes em maior crescimento que a Ethereum nesse ano foi Polkadot, Solana, NIR, Binance Smart Chain, Avalanche e Terra. Lembrando aqui também, né, gente, nem sempre quantidade é igual qualidade. Pegamos aí Binance Smart Chain, por exemplo, né? A gente sabe que Binance Smart Chain, assim como o Polygon, tem muita coisa ruim, né? É só você abrir lá o Workdoc para você ver isso. Mas, enfim, em quantidade de desenvolvimento, eles têm crescido mais de 2.500 desenvolvedores trabalhando em projetos DeFi. E menos de 1.000 desenvolvedores são responsáveis por mais de, pasmem, 100 bilhões em projetos. Entenderam? É muita coisa realmente na mão de poucos profissionais. Então, falando em projetos, ranking, né, de projetos com desenvolvedores ativos. Em primeiro lugar, Ethereum, obviamente, né? A Polkadot em segundo, Cosmos em terceiro, Solana e por último Bitcoin. A gente vê que Bitcoin ele vem, né, já no movimento estagnado, Ethereum lá em cima com crescimento e no meio, dentre esses dois, nós temos aí Polkadot, Cosmos e Solana. Interessante também que crescimento entre 300, falando de projetos entre 300 a 1.000 devs. Então, Bitcoin e Cosmos estão estáveis. Então, a gente vê aqui que, falando desse lado direito, né, mais para cá, são projetos que tiveram um crescimento de crescimento de duas vezes, de três vezes ou de quatro vezes. Por que Solana, que na minha opinião, teve um crescimento de quatro vezes? Porque é uma rede, né, mais recente e nós tivemos também uma grande corrida em torno da Solana. Eu acredito que isso daqui deva cair. Mas, enfim, Solana aumentou em quatro vezes, já é uma quantidade grande de devs. É igual a gente falar de comprar coisa lá no topo. NIR aumentou em quatro vezes com uma quantidade pequena de devs. Então, se fosse investir, talvez, olhando por isso, como se fosse um gráfico de preço, eu investiria provavelmente em NIR e venderia Solana. Só dando um exemplo, né? Não que seja a mesma coisa, você entendeu. Então, a valorização da rede pode impactar no ativo, sim. Quantidade de tempo de desenvolvimento de rede, de 0 a 6 anos, tá? Então, os mais antigos, obviamente, primeiro Bitcoin, depois, olha só que interessante, Cosmos, galera, Cosmos. Então, aqui olhando a partir do quão antigo é, desde que o primeiro commit, né? Desde que a primeira ação lá no código, lá no projeto, foi realizada. Então, mais antigos Bitcoin, depois Cosmos, depois Cardano, depois Ethereum, depois Polkadot, depois Solana, NIR, Avalanche, Terra e Binance Smart Chain. Quem está crescendo mais rápido nessa corrida? Ethereum, Polkadot, Cosmos, Solana e Bitcoin são os maiores projetos em desenvolvimento. Tá? Olha que interessante que eu até quis deixar um PS aqui. Quem é citado aí? NIR, hein, galera? Mais uma vez sendo citado. Dentre as menores com maior crescimento, Terra, Phantom e Harmony. Também bem interessante, hein? Ou seja, sustenta muito, muito, né, o que nós estamos falando. Muito mesmo. Que mais? Aumento após cross-chain.
Ou seja, a partir do momento que você tem cross-chain, aqui pegando o dado de Avalanche, a partir do momento que teve cross-chain, então você teve um aumento também de desenvolvedores. E daí, alguém gritou Evmos, né? E Juno, da Cosmos, afinal de contas, Juno possibilita smart contract dentro da rede da Cosmos e Evmos é a máquina virtual. De 0 para mais de 30 em poucos, olha aqui, neste ano, então, projetos que foram de 0 desenvolvedores a 30 desenvolvedores. Tá aí, Olympus DAO aqui em cima, né? Ótima, ótima, ótima plataforma também. Lembrando que Abracadabra é um fork, né? Não, aliás, não é Abracadabra, é o Time ou o Ice, um dos dois lá, mas é do Daniel, do mesmo dono da Abracadabra, é um fork da Olympus DAO. E os Osmose aqui, né, gente? Junto, né? Parecido aqui, perto nós temos o Mango, temos o Trader Joe Mango, a Solana, Trader Joe Avalanche. E tá aí, ótimo. Lido aqui na frente, né? Lido aqui na frente, olha aqui, Lido e Aave aqui do outro cantinho, Maker lá do outro lado, perdendo desenvolvedores, está aqui ganhando. Então, ótimo também, né, gente? Você vê o seguinte, né? Que como a rede ainda pequena, relativamente pequena, né? Ainda em expansão, a Cosmos ela fica bem posicionada aqui. Nós temos Terra, Phantom e Harmony, dentro justamente do que eu tenho defendido como as redes ótimas, né, para a gente continuar, porque significa que elas estão pequenas ainda e estão crescendo. Então, Terra, Phantom, Harmony, Cosmos, Polkadot, futuro da Interblockchain. Solana, nem tanto, hein? Ainda mais com esses problemas aí que tem tido. Não sei não, mas está aí. E a NIR, com certeza vale a pena ficarmos de olho. Deve sim ter muita coisa pela frente também da NIR. E aqui, né, como vocês podem ver, eu falei de Evmos e Juno, talvez essa cross-chain, né, dentro da Cosmos possa ser um movimento que acelere ainda mais a migração de novos projetos e desenvolvedores aqui para o ambiente da Cosmos. Então, espero que você tenha gostado deste vídeo e um grande abraço.